Bom, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de gestão da produção, a sessão 3.4. E hoje o tema é um tema bastante interessante e bastante discutido dentro das empresas, que é a gerência da qualidade. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho o que é qualidade, quais são os princípios, né? Como que a gente faz dentro das organizações para que os nossos processos, os nossos produtos tenham qualidade, tá? Entender o conceito do que é qualidade e o mais importante é entender o quanto esse tipo de administração, né, essa aplicação da qualidade em todos os processos beneficia a organização como um todo, beleza? O pessoal está começando a entrar aqui, deixa eu aceitar o pessoal aqui, só mais um instante. Vamos lá. Pois bem, na nossa última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre os principais desperdícios que a gente encontra dentro das empresas, né? E se vocês recordarem um pouco aí, se não recordar, volta um pouco na unidade aí, na seção 3.3, que dentre os desperdícios, a falta de qualidade era um deles, tá? E que, infelizmente, dentro do processo, né, das organizações, dentro das empresas, ainda é muito recorrente essa falta da qualidade, seja ela no processo em si ou no produto, tá? Então, a palavra qualidade, ela é muito empregada, muito utilizada dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, né? Só que, em algumas vezes, ela é usada de maneira errada, né? Porque onde se atrela ao produto propriamente dito. E a gente vai ver no andar da nossa aula de hoje que quando se fala em qualidade, não está falando especificamente, atrelando somente a qualidade do produto em si. É claro que é importante, tá? Não estamos aqui dizendo que a qualidade do produto não é importante, mas é errado dizer que a qualidade está ligada só ao produto propriamente dito, tá? Então, vem aí uma pergunta, né? O que vem ser a qualidade? Então, vamos ver alguns conceitos, algumas definições aí tradicionais da palavra qualidade. Então, qualidade é a conformidade às especificações. Então, ou seja, eu fazer o produto conforme as especificações que ele tem. Outra definição, a qualidade é a adequação ao uso. Então, ou seja, dependendo do que eu vou utilizar, se aquele produto, né, ou serviço me atender a contento, para mim ele tem qualidade. Essa é uma outra definição. Só mais um instante que tem o pessoal entrando aqui. Ok. Então, produtos e serviços que atendem ou, em muitos casos, excedem, né, superam as expectativas do cliente, do consumidor, é uma outra definição da qualidade. Tá? Então, nós temos aqui, basicamente, três definições. Né? A primeira é fazendo relação à conformidade do produto, a outra, a adequação do uso, e um outro fator de qualidade, uma outra definição, é quando o serviço ou produto ele excede aquela expectativa gerada inicialmente pelo consumidor, pelo cliente. Então, a gente tem aqui um exemplo no livro de vocês, né, na apostila, que diz o seguinte: vamos considerar aí as definições, para a gente poder exemplificar aqui, da qualidade através de um produto específico, como no exemplo trazido, mencionado no livro, uma bola de futebol. Então, imagine que para que eu possa confeccionar essa bola, para que ela possa ser produzida,
ela tem que ser produzida dentro de algumas dimensões específicas. No exemplo aqui, a circunferência dela, né, total aqui, tem que estar entre 68 e 70 centímetros. Um outro ponto, né, o peso dessa bola, ele deve ficar entre 410 gramas e 410 gramas. Então, ou seja, nesse exemplo aqui já existe algumas especificações, né, que dizem que se a bola for fabricada dentro dessas especificações, ela foi fabricada com qualidade. É claro, aqui a gente poderia ir até um pouquinho mais além, né, olhando para essa bola aqui, nós poderíamos especificar que além da dimensão, do peso, nesse exemplo, nesse modelo específico, ela deve ter, sei lá, 32 gomos, desses 32 gomos, 8 tem que ser preto, o resto tem que ser branco, ela tem que estar calibrada, né, com tanto de pressão. Então, existem N especificações que eu poderia dizer que se o produto foi produzido de acordo com essas especificações, ele é um produto de qualidade. Então, no caso aqui da bola de futebol, certamente foram feitos aí vários estudos, né, com alguns profissionais, jogadores, que são as pessoas que usam o produto, né, os usuários em si. E também junto com alguns órgãos específicos de qualidade, tecnologia, e então chegou-se aí a uma especificação mais propícias, né, para que possa ser jogada aí uma boa partida de futebol. Então, ou seja, houve uma adequação ao uso, tá? Então a gente volta nesse conceito aqui, né? Eu também posso ter uma adequação ao uso. Então, muitas vezes eu tenho um produto que ele é feito nessa condição aqui. Ele é feito conforme as especificações, mas pode ser que as especificações, algumas delas, precisem ser adequadas ao uso, tá? Então, isso também entra a qualidade, tá? Então, a gente teve aqui esses dois exemplos aí, nessa bola de futebol, e a gente vai ter um outro exemplo agora, voltando aqui, que é a questão de o serviço atender ou exceder a expectativa do consumidor. Então, num primeiro exemplo, nós tivemos aqui as especificações, a adequação ao uso, e agora a gente vai ver um exemplo de como o produto ou serviço pode exceder a expectativa do cliente. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui as especificações da bola de futebol, né? Em circunferência e peso, ok? Matamos o primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente tem aqui que foram feitas algumas adequações para o uso, tá? E agora a gente vai exemplificar aqui o terceiro conceito. Então, imagine que você comprou essa bola de futebol, por exemplo, pela internet. E aí você viu que o prazo que foi dado para você era que a entrega seria realizada em até 5 dias, tá? Sejam eles úteis ou não, tá? Só que o que acontece? No terceiro dia, você foi surpreendido com a chegada do teu pedido, do teu produto. Então, nesse ponto, a qualidade do serviço ela excedeu a sua expectativa com relação ao prazo, tá? Porque você estava esperando receber em 5 dias e recebeu aqui no terceiro dia. Então veja que a qualidade ela não está relacionada somente ao produto em si. Tá? Existem outros fatores, como adequação ao uso, como superar alguma expectativa do cliente, que pode trazer um valor maior para esse produto, que você pode falar que esse produto para você teve qualidade ou aquele serviço que foi prestado foi de qualidade. Só um instantinho, está chegando mais aluno. Ok, já foi aceito. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, e aí eu gostaria, pelo menos, da participação de vocês aí um pouquinho, em responder
essa pergunta para todo mundo aí, né? Vamos tentar ouvir a opinião de todo mundo aí. Então, a pergunta é a seguinte: qual tem mais qualidade? Qual é o produto que tem mais qualidade? Então, imagine uma furadeira de uma marca tradicional, que você comprou essa furadeira em uma loja especializada em ferramentas e tal. Ou uma furadeira que você comprou aí na esquina de um vendedor ambulante, ou comprou no camelô, provavelmente produzido na China, esse produto. Então, na concepção de vocês, eu queria escutar um pouquinho. Qual produto tem mais qualidade? Não, pessoal, fala um só, que todo mundo assim falando, aí fica complicado da gente entender. Vocês estão por aí ainda ou vocês estão jantando, estão passeando aí? Não pode sair não, pessoal, é quarentena, tem que ficar em casa. E aí, quem arrisca um palpite aí, por quê? Ninguém, galera? Professor, Oi, quem tá falando? a Cláudia. Oi, Cláudia. Aparentemente, parece que é comprada numa marca tradicional, mas é necessário avaliar cada produto, né, para saber se essa furadeira que está sendo vendida pelo vendedor ambulante, mesmo que fabricada na China, se ela tem todos os itens de qualidade, né, adequação ao uso, a especificação e os outros que o senhor falou. Puxa vida, muito bem. O caminho é esse. Então, quando a gente responde essa pergunta, qual é o que tem mais qualidade? A pergunta a ser respondida é justamente qual é a finalidade da furadeira, tá? Então, se você for comprar essa furadeira para você fazer alguns poucos furos aí na sua casa, para você pendurar quadro, planta, sei lá, qualquer tipo de outro objeto na parede, né? Ou pôr um parafuso para segurar alguma coisa, não importa. Então, ou seja, se para você a furadeira que você comprou aí no camelô, né? Provavelmente feito na China, se ela atender essa sua necessidade, então você quer para fazer alguns poucos furos na parede, nada muito profissional, você não vai furar concreto, não vai furar ferro, nada, você vai fazer um buraquinho na parede, colocar uma buchinha, colocar um parafusinho, pendurar um quadro, pendurar um espelho, uma planta, então, ou seja, no teu conceito, olhando para a tua necessidade, essa é uma furadeira, é um equipamento de qualidade. Do mesmo modo, se você comprar na furadeira, né, de uma marca tradicional, em uma loja especializada, ela provavelmente ela vai ser mais específica para um profissional que vai utilizá-lo dia a dia, né, para um uso mais profissional, voltado aí né, ao trabalho de manutenção, alguma coisa assim. Então, o que a gente pode concluir que a qualidade, nesse exemplo, ela está sendo definida pelos usuários e as suas necessidades. Então, é muito bem colocado pela Cláudia, né? Só confirma para mim, é Cláudia, né? Isso, Cláudia. Então, realmente, a gente tem que ver para que é a finalidade, né, daquele equipamento, daquele serviço. Então, se ele atende a minha necessidade, para mim é um produto de qualidade, ok? E aí, a gente, voltando um pouquinho aos princípios aí, a qualidade ela sempre teve assim uma visão um pouco míope, né? Garantido aí que os produtos que estavam fora da especificação, que eles não chegassem aos usuários, aos clientes finais, né?
Então, inicialmente, essa era a visão da qualidade. Então, se o produto ele está fora de especificação, então eu produzi, né, realizei algum teste e tal, e constatei que ele está fora das especificações, esse produto não pode chegar no meu cliente final. Só que aí, naturalmente, as coisas vão evoluindo. E a qualidade, ela passou também a ter um maior controle, a ter um olhar mais crítico para os processos produtivos, tá? E com isso, o que foi garantido, ou qual era a intenção, né? De se já identificar no próprio processo produtivo aquelas falhas, ainda na fase de produção, para que não fosse necessário eu produzir o produto e só depois dele pronto que eu fosse detectar algum erro, tá? Gerando assim, claro, se eu conseguir identificar antes que esse produto saia para o meu cliente final, eu vou ter um prejuízo interno ali, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse tipo de prejuízo. Mas eu, pelo menos, eu peguei dentro da minha empresa, eu evitei que esse produto chegasse até o cliente. A princípio, essa era a visão da qualidade. Só que, se eu começo a implantar essa gestão da qualidade nos meus processos, e dependendo de como eu implemento, eu consigo pegar isso fase a fase na produção de algum produto, eu certamente eu vou minimizar aí as falhas, eu vou garantir que ao final do processo eu tenho um produto de maior qualidade, bem mais confiável. Então, atualmente, a gente vê que a qualidade ela tem aí uma visão mais holística, né? O que é isso? É uma visão do todo, uma visão geral, uma visão de todas as áreas da empresa. E isso exige uma busca constante nas organizações pela qualidade. Não só nos departamentos produtivos, mas sim em todos os departamentos da organização, tá? E isso através do quê? Através da gestão de processos, tá? E aí entendendo aí quais são os níveis adequados de cada departamento, de cada processo, tá? Então entender quais são essas necessidades e ajustar aí a gestão da qualidade baseado na necessidade de cada departamento, ok? Então, essa visão holística é você entender aqui quais são todos os processos da tua empresa e olhar, né, para dentro de cada um e ver como é que você pode fazer o trabalho que está sendo realizado ali com mais qualidade, seja o trabalho na parte produtiva ou administrativa também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, beleza? Então, isso é que é chamado de uma visão holística, você ter a visão de um todo, tá? Da empresa. Ainda nos preceitos aí da qualidade, vocês já conseguiram identificar ou pararam para tentar evidenciar aí a relação entre qualidade e produção, tá? Vamos entender um pouquinho aí mais essa pergunta, né? Deming, né, considerado aí o pai da qualidade, frequentemente se referia ao efeito, né, da não qualidade, não ao conceito da qualidade. Então, para ele, os custos caem, tá? Então, vamos tentar entender essa relação. Os custos caem e a produtividade ela sobe conforme eu aumento a minha qualidade. Aí eu vou fazer com que vocês participem um pouco aí, se arriscando a explicar essa relação aqui, ó. Os custos caem e a produtividade aumenta, conforme eu melhoro a minha qualidade. Quem se arrisca aí dar um palpite nessa relação aí?
Ninguém? Cláudia de novo, vai lá. Oi, professor, acredito que ele diz isso porque quanto mais produtivo for, quanto menos desperdícios, menos custos vai ter. E a qualidade vai ser melhor, porque não vai ter menos trabalho, menos produtos defeituosos, vai ter menos aqueles desperdícios que foi ensinado, que o senhor passou na aula passada, né? Que Muito bem. fala dos... Basicamente, resumidamente, a resposta é essa. Então, vejam só, se eu consigo realizar a produção com a qualidade dos meus produtos, então a qualidade final do que eu produzo, se eu vou a cada passo, né, evoluindo, melhorando essa qualidade, e quando a gente fala qualidade, é a qualidade também em todos os processos. Então, consequentemente, eu vou usar menos material, eu vou gastar menos tempo para fazer aquele produto, eu vou talvez utilizar a minha maior capacidade de mão de obra, tá? Muitas vezes eu tenho aí uma mão de obra ociosa, né, por conta de retrabalhos, ter que monta o produto, desmonta o produto, conserta. Então, ou seja, consequentemente, se eu vou a cada processo desse, se eu vou implementando aí um processo de melhoria contínua, eu vou melhorando a qualidade dessa produção, a qualidade desses processos, certamente aí os meus custos vão cair, porque eu não vou ter desperdício, tá? Então, é uma relação muito simples aí, conforme a Cláudia novamente, né? Foi a Oi, Cláudia que falou professor. agora? Sim, fui eu. Beleza. Conforme a Cláudia aí, minha assistente está aí passando aí as dicas para vocês aí, beleza? Bom, então assim, ó, imagine uma produção sem que exista nenhum sistema de qualidade, tá? Então, em que os produtos eles são feitos aleatoriamente, não seguem nenhuma especificação, materiais são desperdiçados, não existe condição apropriada de trabalho, né, para os trabalhadores, né, para os colaboradores da linha de produção ou qualquer outra fase do processo. Os resíduos não são descartados de forma apropriada, tá? Então, assim, isso não é nada interessante para nenhuma empresa, nenhum cliente, nenhum funcionário, muito menos para o meio ambiente. Então, você conseguir aí fazer uma gestão, onde essa gestão ela dê prioridade, né, que ela esteja bem voltada para a melhoria da qualidade, né, em processo produtivo, né, olhando especificamente na questão da produção, ela é assim de suma importância para que a empresa consiga se manter e que fique aí num ambiente competitivo, que ela tenha, que ela seja competitiva no mercado. Até porque nós falamos na aula passada que se uma empresa ela não faz a gestão desses desperdícios, dessa melhoria contínua, o produto dela ele é mais caro no mercado, tá? E às vezes com a mesma qualidade ou com a qualidade mais baixa de um produto bem mais barato, porque né, o outro concorrente ele já enxugou seus processos, já fez a melhoria contínua, já zerou os desperdícios, né? Então, consequentemente, você fazer essa gestão, né, da qualidade no processo produtivo, ele é fundamental para que você possa manter a empresa dentro de um ambiente competitivo. Espera só mais um instante que está chegando mais um pessoalzinho aqui. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a qualidade no processo produtivo, né? Na fabricação e montagem dos produtos. Então, a qualidade desse processo, né, por consequência, ela pode interferir na qualidade do produto, podendo chegar até a gerar
um desagrado ou um descontento com o produto, né, por parte do cliente, ou uma devolução ou troca desse atual fornecedor, né, por um outro, tá? Então, vejam que as consequências de você jogar no mercado um produto feito com a baixa qualidade, vamos dizer assim, vejam só o que pode acarretar de não benefício para a tua empresa, né? Então, devolução do cliente, né? O cliente ficar descontente, e aí se ele fica descontente, ele já espalha para 10 pessoas, 15, 20, que o produto não é bom, e o que é pior, ele troca você, né, pelo teu concorrente, tá? Então, mesmo que esse produto não chegue a sair da empresa, né, mesmo internamente esse produto defeituoso, ele é prejuízo para a empresa, né? A gente falou no slide anterior. Por quê? Porque ou ele vai virar sucata, né? E se virar sucata, né, você ainda pode recuperar um pouquinho, né? Quando a gente fala em sucata, eu consigo vender alguma coisa, vender, sei lá, ferro, dependendo do produto, cobre, né? Agora, dependendo do tipo de produto ou defeito, é lixo, né? Joga fora, não dá nem para você reaproveitar como sucata. Então, é lixo. Ou gerar retrabalho, que aí você acaba utilizando a tua mão de obra, que poderia ser produtiva, né, que poderia estar fazendo aí mais produtos, para você retrabalhar aquele produto que você fez, tá? E a gente sabe que o retrabalho ele custa tempo e dinheiro. E o retrabalho, quando se faz um planejamento de produção, ele não está nesse planejamento, tá? Então, todo retrabalho ele é perda, tá? Seja de material, seja de recurso de mão de obra disponível, tá? Então, só voltando aqui, por isso que no Japão, eles prezam muito a visão do zero defeito. Então, se uma empresa produziu aí 100 veículos, esses 100 veículos não devem ter defeitos, porque defeito é retrabalho, beleza? Vamos lá. Então, assim, como que a gente sabe se o produto ou o processo está conforme ou não conforme, né? Então, como é que eu sei que está legal, tá? Então, a gente falou aí anteriormente sobre as especificações, lembram? Então, esse é o caminho, esse é um dos princípios, né, para começar. Então, os produtos e processos, eles devem seguir alguns requisitos, algumas especificações, em alguns casos, determinados por legislação, né? No nosso caso aqui, a gente tem o Inmetro, que faz esse tipo de averiguação. Então, vira e mexe aí para se lançar algum produto, ele tem que passar pelo teste do Inmetro para ver se dependendo do produto, se né, ele aguenta a carga, se ele não vai deformar. Então, tem uma série de requisitos aí que os produtos são submetidos, tá? Falando na parte de legislação, tá? Então, o Inmetro tem aí como as suas principais atividades né, fazer a medição de qualidade, verificar se os produtos foram feitos dentro de alguma norma técnica e legal, né? Conservar os padrões das medidas, né? Então, um, se o produto ele tem 1 metro, não pode ser, não posso fazer esse mesmo produto com 1,10 m ou 95 centímetros. Então, existe aí essas unidades de medidas, né? Essas especificações têm que ser seguidas. Só que, independente da legislação, os produtos e os processos de fabricação, eles devem ter as suas especificações e os seus requisitos definidos. Então, ou seja, aqueles produtos que não atendem, né? Então, os requisitos, eles são classificados como não conforme. Então, aqui a gente tem, né? Trouxe um exemplo aqui, isso aqui é uma planta. Então, imagine que eu tenho que ter aqui, sei lá, se a construção, se o meu terreno tem, por exemplo, 10 metros de largura aqui de frente, né? E a minha casa, né, a minha planta, ela tem que deixar aqui um espaço, um corredor de, por exemplo, 1 metro.
1,5 m, que a legislação pede. Então, se eu puxar essa planta aqui um pouco mais para cá e deixar um corredor de 0,5 m, esse meu projeto, ele já é um projeto não conforme. Por quê? Porque ele não atendeu às especificações, os requisitos que foram definidos, né? Requisitos legais ou requisitos técnicos. Tá? Então, uma primeira resposta, né, para a gente dar, uma primeira pergunta a ser feita, para eu saber se o meu produto ele é conforme, ou o meu processo, ou não é conforme, eu tenho que responder, ele está seguindo as especificações inerentes para aquele projeto? Então, se seguiu, ou se está seguindo, ele já é um produto ou um processo conforme. Se não seguiu, ele é classificado como um projeto, ou um produto, ou um serviço não conforme. E quando a gente fala aí em conformidade, em normas, né? As empresas aí, elas, seja de pequeno porte, grande porte, empresas que produzem produtos ou serviços, ela busca aí a padronização dos seus produtos e processos através de algumas normas e procedimentos. A mais famosa de todas, geralmente, é a ISO 9000, tá? Onde é uma norma internacional de gestão da qualidade. Então, e ela não é uma norma obrigatória nas empresas, mas ela é uma norma que te dá aí uma visibilidade muito grande, né? Com relação quando você vê empresa certificada pela ISO 9000, então você já sabe que nessa empresa existem processos padronizados, que ela aparentemente, tá? Isso não pode ser uma certeza, uma verdade absoluta, tá? Algumas empresas que têm aí o seu certificado ISO 9000, mas tem o certificado porque algum cliente exige alguma coisa assim, tá? Mas a maioria busca, quando faz esse tipo de implantação, que realmente essa ferramenta, né, ela ajude todos os processos da empresa, tá? A padronizar e harmonizar os processos, tá? Mas, felizmente, nem todas são assim, tá? Então, a ISO, como a gente está falando, ela não é obrigatória dentro das empresas. Só que, por se tratar de uma norma aí, né, de nível mundial, ela gera aí a certificação, e as empresas, para que possam obter esse tipo de certificação, elas são avaliadas sobre vários critérios, né? Que elas têm que ser auditadas em cima desses critérios também, para poder receber essa certificação, tá? Então, as empresas, elas optam por ter seus processos e seus produtos, né, e serviços orientados, baseados, fundamentados em cima dessa norma. Só um instante que eu vou chegando mais aluno aqui. Beleza. Tá? Então, essa norma, ela rege aí a gestão da qualidade, sempre baseada na melhoria contínua. Tá? Então, a gente viu isso na aula passada, falou um pouquinho sobre Kaizen, né? Que é a melhoria contínua, e aí a gente tentando evitar o desperdício e assim por diante. E essa norma, ela se utiliza muito de uma ferramenta que é a ferramenta PDCA, né, o ciclo PDCA, para realizar essas melhorias, tá? Já que ela é baseada na gestão da melhoria contínua. Então, se eu tenho um processo, eu tenho um projeto, eu tenho um produto, fiz, tá ok? Consigo melhorar? Vamos melhorar. Então, como a gente faz essa gestão? A gente faz essa gestão da qualidade utilizando muito a ferramenta PDCA, que a gente vai falar um pouquinho, vai se aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta, que ela é simples de usar, tá? Eu acredito aí que, se não todos, mas a maioria já deve ter ouvido falar nessa ferramenta. Quem teve a oportunidade de trabalhar ou está trabalhando, vamos refrescar alguns conceitos. Quem não sabe, não conhece, ou só ouviu falar de nome, vai poder entrar um pouquinho
ponto a ponto, né, no passo a passo dessa ferramenta. No final da aula, né, no final da matéria que o livro trouxe para vocês sobre o PDCA, eu trouxe algo um pouco a mais, trouxe algo fora do livro, para falar justamente do PDCA, para que vocês possam entender um pouco mais de como é que funciona o passo a passo, tá? E aí, quem sabe, poder implementar, ou quando estiver participando de um processo de implantação de ISO, ou em alguma melhoria contínua, tá? Não necessariamente para você usar o PDCA, a sua empresa tem que estar implantando a ISO, são duas coisas distintas, tá? Você pode, por exemplo, aplicar o PDCA até em algum processo pessoal que você está passando, alguma melhoria que você quer fazer na tua vida. A gente vai falar um pouquinho também mais para frente nos próximos slides, tá? Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais no PDCA, para que vocês entendam como essa ferramenta pode ajudar vocês aí, tanto do lado pessoal, quanto do profissional também. Bom, então esse é o ciclo PDCA. Então nós temos aqui, no primeiro passo, eu vou definir quais são as minhas metas, vou definir assim quais são os métodos, né? O que é que eu vou fazer, como, de que maneira que essas metas que eu tracei eu vou conseguir atingir. Então, esse está no plan, né? O PDCA, ele é a junção das palavras em inglês plan, que é planejar, tá? Aos poucos a gente vai revelando as outras aí. Então, a primeira fase é o plan, que é o planejar. Na segunda fase, a gente tem o educar e treinar as pessoas treinar o time, para que possa alcançar as metas, tá? Isso tem que ser conhecido. E algumas metas desejadas, elas requerem alguns treinamentos, senão as pessoas que vão executar a tarefa não conseguem atingir, tá? Então, nessa fase, nós temos o do, em inglês, que é fazer, em português, e aí eu já vou juntando, né? Eu tenho aqui o P, né, do PDCA, que é o plan, e agora eu tenho o D, que é o do, em inglês, que é o fazer, em português. Então, cumpridas essas duas etapas, eu passo para a etapa seguinte, que é a verificar os resultados. Nessa fase, eu vou verificar se a tarefa que eu executei verso aqui, né, as minhas metas. Então, o que eu executei, a tarefa que eu tinha, que eu executei, como é que está o resultado? Está de acordo com o que eu planejei aqui? Então, nessa fase eu tenho o check, né, que é o C, que é o checar, tá? Infelizmente aqui o livro de vocês está errado, não é chegar, é checar, tá? É verificar, beleza? Então, vocês considerem aí, mas no final, olha aí o meu material que vai estar correto, tá bom? Mas aqui a palavra não é chegar, é checar, beleza? E a última, que é você, deixa eu voltar aqui, e a última é você atuar corretivamente. Então, por exemplo, se você chegou aqui, você verificou, você checou que o resultado que você teve não está de acordo com a meta que você traçou aqui no começo, então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer alguma coisa para corrigir, mudar a rota, fazer alguma melhoria, e aí, pessoal, tá bom? Então aqui eu tenho o A, né, que a action, que é agir, tá? E aqui, então, eu fecho o ciclo. Então, se eu tenho que corrigir a rota aqui no caminho, o ciclo PDCA, ele começa tudo de novo. Então, se eu fiz aqui alguma correção, quer dizer que esse meu primeiro planejamento aqui, ele não foi eficaz, porque eu não consegui alcançar, os meus resultados não bateram com a meta. E aí eu tenho que fazer alguma correção aqui. E aí o ciclo começa de novo. Planeje de novo, treino, tá? Pode ser que a falha foi aqui no treinamento. Eu também tenho que identificar isso. Tá? Então, resumidamente, né, depois a gente vai falar mais sobre ponto a ponto cada um deles. Esse é o que se chama, né? Se vocês aqui tem uma flechinha que ela forma aqui o ciclo PDCA. Tá? Então, isso aqui não para, tá? É melhoria contínua, melhoria direto.
beleza? A gente vai entender depois, ponto a ponto, o que a gente tem que fazer em cada fase aqui, e vocês vão ver que se vocês começarem a aplicar essa metodologia, independente se é na vida pessoal ou profissional, e seguir, né, e ter disciplina para seguir, vocês vão alcançar ótimos resultados. Então, só mais um pequeno resumo aqui. A gente viu que a figura anterior, né, do ciclo PDCA, ela é formada aí por 4 palavras em inglês, como nós falamos: o plan, o do, o check e o action, tá? Que é o planejar, que é o fazer, que é o verificar e é o agir, tá? Então, a ideia é que assim, ó, em toda melhoria, tá? Lembra que eu falei? Então, se eu chegar aqui, eu preciso fazer alguma melhoria, se eu tenho que fazer alguma melhoria, todas as etapas do PDCA, elas têm que ser refeitas, porque aquela melhoria que eu fiz, aquela adaptação que eu fiz, ela já é diferente do meu primeiro planejamento, tá? Então o ciclo continua, né? O ciclo PDCA ele vai rodando aí, tá? Então se você teve que refazer alguma trajetória, refazer algum processo, algum método, volta no planejamento e começa tudo de novo. Então, ou seja, antes de você agir, você precisa planejar as metas de novo, os métodos, depois preparar e treinar as pessoas, né, para que elas possam executar as tarefas para chegar naquela determinada objetivo, né? Durante e depois, você tem que acompanhar os resultados, fazendo sempre a comparação entre o que você teve de resultado e o que foi planejado, né? E por último, né, dar sequência no processo aí, agir aí positivamente, manter o ciclo contínuo. Então, seja, isso significa que se os resultados não foram planejados por você, não forem alcançados, não foram esperados, aquilo que você teve, você tem que retomar, fazer uma ação corretiva. E aí o ciclo se inicia. Mas, por outro lado também, se os resultados que você planejou, eles foram alcançados, aí existe um outro trabalhinho para você, uma outra perguntinha. Então, ou seja, você tem que pensar em seguinte: eu consigo melhorar? Então, se você consegue melhorar, novos planejamentos são necessários para você, né, melhorar ainda mais aquela primeira ideia inicial. A gente tem uma ideia e no desenrolar, né, para atingir aquele objetivo, você pode identificar algumas coisas que no primeiro momento você não identificou, tá? Mas também não é interessante você ficar voltando toda hora. Conclua o ciclo, faça essa reflexão, se você conseguiu atingir os resultados, e pense assim: eu posso ser melhor do que eu sou? Eu posso fazer melhor essa atividade? Eu conseguiria, se eu tracei um objetivo, por exemplo, de chegar a uma efetividade na produção, um aumento de produtividade de 10%, por exemplo, e eu cheguei, será que eu consigo traçar outros planos para que eu tenha um ganho de 15% ou de 20%? Então, esse desafio constante, ele não pode sair da mente de vocês. E aí você inicia novamente o ciclo PDCA. Beleza? Então, assim, exemplificando, tá? Vamos colocar na prática aí o ciclo PDCA, né? Um exemplo que está no livro de vocês. Então, essa disciplina hoje, pessoal, ela é um pouco curtinha, tá? Ela vai falar muito mais sobre o PDCA, então não tem muito assunto para a gente prolongar muita aula, não, tá? Mas vamos lá, vamos fazer devagarzinho aí para a gente Professor, entender. Oi? só interrompendo um minutinho, a gente até viu, né, Não, fica à na vontade. aula de segunda, esse mesmo assunto. Tava vendo aqui, é o mesmo assunto, então tá bem fresco, acho, na cabeça do pessoal também. Pô, que legal. Não estou falando muita besteira do que vocês viram, não, né? Não, tá bem idêntico. Então, tá bom. Mas vem cá, agora deixa eu ver em que disciplina que vocês viram isso aqui. Ai, deixa eu ver o nome da disciplina aqui, que para nome de disciplina eu sou... Mas, assim, Planejamento estratégico. entendi.
tá vendo? Olha só. Nós estamos aqui na disciplina de gestão da produção, tá? Espera aí que tá chegando mais gente aqui na aula, espera aí. Então, a gente está na disciplina de gestão da produção. Vocês viram essa ferramenta na planejamento estratégico, tá? Então, onde que entra para vocês aqui o PDCA? Ele já entra bem de cara no que vocês estão fazendo. Planejamento, ele já começa aqui. Então, esse planejamento aqui, ele tem que ser muito bem feito, porque é ele que vai demandar todas as outras atividades aqui, tá? Então, em planejamento estratégico, a utilização dessa ferramenta PDCA, ela é de suma importância, beleza? Então, que bom que está um pouco fresco na memória de vocês. Espero não falar ou tentar falar, não sei o que vocês viram, né? Não sei até que profundidade vocês foram nesse assunto, mas eu espero aí contribuir com algumas coisas que vocês ainda não ouviram, né, na aula passada, né? E se tudo que eu disser vocês já tiverem visto, fica aí como um reforço para vocês, né? Como você disse, tá um pouco fresco na memória ainda, beleza? Beleza, professor. Então vamos encaixar essa ferramenta aqui no exemplo aí do livro de vocês. Então vamos passo a passo aí para a gente entender todas as fases. Então aqui no exemplo dado pelo livro, nessa clínica veterinária Cão Bravo aqui, então o dono ele estava reclamando que assim existia um alto número de clientes, um alto índice que estavam, né, levando os animais para especialistas em outras clínicas, tá? E aí, o que o empresário, o que o empreendedor tem que começar a tirar de lição desse tipo de acontecimento? Que existe oportunidade. Então, se alguém está deixando de consumir o teu produto, se alguém está deixando de consumir o teu serviço, né? Se alguém não está entrando na tua loja, no seu estabelecimento, existe uma oportunidade de melhoria, né? Em algum ponto você está falhando no atendimento, né? Ou o serviço ou o produto, tá? Então, diante disso, né, o proprietário já sabia que ali tinha oportunidades, né? E aí o que ele fez? Então, decidiu aplicar aí o ciclo PDCA. Então, o que ele fez? Então, ele começou aqui no primeiro quadrante aqui, que é o plan, né? Que ele começou aí a fazer uma relação de todos os clientes que foram encaminhados para outras clínicas especializadas nos últimos 6 meses, tá? Então, esse foi o planejamento que ele fez. Poderia ser 10 meses, 1 ano, 2 anos? Sim, pode. Mas no plano dele, ele optou por pegar os 6 meses, tá? Então, mas dependendo do negócio, você pode pegar 1, 2, 3 anos para trás e para tentar fazer esse planejamento. Quanto mais dados você tiver para fazer um planejamento, vocês que tiveram aula aí ontem sobre planejamento estratégico, quando as suas decisões, quando o teu planejamento for baseado na maior massa de dados possíveis daquele problema que você quer resolver, melhor será a decisão que você vai tomar. Espera aí que está entrando mais gente aqui. Então, mais assertiva vai ser o planejamento que você tem para suprir aquela necessidade ou aquela deficiência. Então, pois bem, então, depois que ele fez isso, que pegou todos os clientes que foram encaminhados para outras clínicas, né, de outras especialidades, o que ele fez? Ele separou por especialidade, tá? Então, ele viu o seguinte, que desses clientes, 80% dos clientes, eles levavam seus animais para clínicas que tinham um tratamento específico ou que eram especializadas em intoxicação, beleza? E aí ele também levantou que certo número de chamadas, elas ocorriam aí no intervalo onde a clínica estava fechada e também em finais de semana. Então, ou seja, depois das 18 horas,
subia, né, a quantidade de ligações que a clínica recebia. E também, né, finais de semana aí, que a clínica estava fechada. Então, e aí eu já tenho um cenário, eu já tenho aí várias frentes, já tenho vários planejamentos, eu já tenho várias ações que eu posso fazer para minimizar todos esses problemas. Então, aqui basicamente ele conseguiu identificar dois, que eram os clientes perdidos, encaminhados para outras clínicas que tinham aí, que eram especialistas, né? Ou tinha esse serviço a oferecer de animais que eram intoxicados, então elas tinham mais vivência nesse tipo de problema. E o outro problema aí que ele conseguiu ver é que muitas chamadas estavam sendo perdidas, tá? Por conta do horário, ser depois das 18 horas, e também por conta dos finais de semana. Então, ele já fez o levantamento de dados, ele já viu o que estava acontecendo, tá? Então, com isso, o que ele começou a fazer? Ele viu que a clínica poderia ser beneficiada se tivesse aqui, primeiro, a mudança no serviço, né, para suprir aí o serviço que ele não oferecia, e também viabilizar aí um atendimento em 24 horas, né? Com isso ele matava aí o horário depois das 6 e matava também a questão do final de semana, já que ela ia ser 24 horas, tá? E aí, além disso, ele ainda buscou, né, treinamentos, capacitar aí os veterinários em cursos específicos de questões de intoxicação de pequenos animais, tá? Então, como é que ele ia começar aí a mudar os serviços prestados? Então, vamos capacitar os veterinários para atender os animais que chegam à clínica com essa necessidade. Ok, então ele já fez o planejamento, ele já identificou quais eram os pontos fracos que ele tinha e o que ele tinha que fazer, beleza? Então, o primeiro quadrante ele já resolveu, que é o planejamento. Agora, para onde que ele foi? Ele foi para o segundo passo, que é o do, que é o fazer, tá? Uma vez planejado, uma vez identificado, inclusive as possíveis melhorias, o que ele faz? Então, eu vou fazer. Então, o que ele fez? Ele contratou um veterinário, tá? Para quê? Para que ele fizesse aí um revezamento, tá? Então, o dono da farmácia, o dono da clínica que também era veterinário, e o novo veterinário iriam trabalhar aí, né, em horários alternados, que anteriormente a clínica não era aberta, beleza? Então, com isso ele já mata aí o atendimento de 24 horas e final de semana. E aí foram estabelecidos alguns treinamentos nos finais de semana, né, para os dois veterinários da clínica, né, atender o pessoal, os animais aí que eram intoxicados. E aí ele decidiu testar essas mudanças, né, por 2 meses, né, para verificar se o pessoal era capaz de reduzir o número de campeamentos dos animais e, ao mesmo tempo, manter aí os atuais pacientes bem atendidos, os cachorrinhos aí bem atendidos, tá? Então, ele, né, planejou isso e começou a acompanhar. E aí, juntamente com esse acompanhamento, depois de 2 meses, ele parou para analisar o seguinte, para ver se tudo que foi implementado, se essa mudança, se ela tinha surtido efeito. Então, ele pôde ver que, depois que foi implementada essa mudança, o número de encaminhamentos de animais com intoxicação caiu aí 40% comparado com o mesmo período, né, em anos anteriores, tá? Espera aí que o pessoal tá chegando agora também, espera aí. Tem mais gente entrando aqui. Beleza? Então, ou seja, um outro ponto, a clínica ela passou a ficar aberta aí em tempo integral. Consequentemente, ela conseguiu tratar mais animais, mais pacientes, né? E, consequentemente, encaminhando menos pacientes para outras clínicas, para os concorrentes. Consequentemente, ele obteve um lucro de aproximadamente 23% maior
do que os meses anteriores, do que os anos anteriores. Então, vejam que as ações que ele tomou, e ele verificou se o que ele atingiu estava de acordo com o que ele traçou lá no começo, planejamento, tá? Não foi falado aqui no exemplo, aqui no planejamento, o quanto ele queria de meta, tá? Mas ele atingiu, né, 40% aqui de encaminhamento e 23% dos lucros, tá? Então, claramente aqui se vê que essa mudança, ela trouxe aqui um grande resultado, uma grande melhoria para a clínica. E aí o que acontece? Ele está nessa fase aqui, né, de agir, que é checar, ver se o que foi implementado deu certo. E aí deu certo. Só que, lembra que a gente comentou? Se não deu certo, você regula aí as velas novamente, coloca o trilho no trem, os trens no trilho novamente e faz com que ele ande normalmente. Nesse caso, ele conseguia alcançar os objetivos. E aí, qual é aquela perguntinha que eu falei para vocês? Se deu certo, você tem que pensar assim, e agora, eu consigo melhorar? E foi isso que o João decidiu aí no exemplo do livro. Ele decidiu, então, implantar essas mudanças permanentemente, beleza? E aí, devido ao sucesso, ao resultado que essas mudanças trouxeram, ele resolveu aí ampliar a clínica, né? Ampliar aí o que a clínica oferece, oferecendo aí outras especialidades veterinárias, tá? E aí, com isso, ele conseguiria, né, mais pacientes, sei lá, ele inventou aí um banho e tosa, inventou aí na clínica, tô chutando agora, tá? Mas algumas possibilidades. Eu não vou chutar não, eu vou pedir que alguém chute aí. Vai lá, pessoal, o que mais que ele poderia ter feito aí? Já que agora ele pretende ampliar aí outras especialidades. Então, eu já dei meu exemplo aqui, né? Colocar aí um banho e tosa. Quem mais arrisca falar alguma coisa? Cláudia? Ele poderia colocar, sei lá, exames para fazer nos animais? De radiologia, por exemplo? Beleza. Exame de sangue, exame de qualquer coisa, de urina, essas coisas assim? Exame geral, pode ser isso, e também exame de imagem. Beleza. Quem mais? Fora a Cláudia. Vai, pessoal, acorda aí, vamos lá, vamos lá. Vou bater palma para vocês aqui, ó. Na sala eu consigo dar um chacoalhão em vocês, aqui tá meio complicado. Vai, Cláudia, fala mais um aí, vai. Não sei. Sei lá, algum Você tem tratamento. cachorro? Agora não. Tá bom. Mas, Ó, sei lá, pessoal, um vamos. tratamento específico. Roupinha para cachorro. Roupinha para cachorro, um pet shop? Uma lojinha dentro da clínica dele? Tinha uns acessórios pequenos, coleira, O essas coisas. hotelzinho. Sim. Que mais? Eu poderia ter um lugar, por exemplo, que agora quem tiver esse tipo quem fez esse tipo de investimento está na roça, né? Mas, por exemplo, eu vou viajar, ficar 5, 6 dias fora de casa. Eu não tenho onde Tipo um deixar meu hotel. animal. Tipo um hotelzinho. Hum. Então, ou seja, né, esses são exemplos aí que vocês falaram, né, que eu também falei alguns aqui, mas que é a questão dele ampliar, né, diversificar mais o negócio dele. Então, ou seja, de novo, aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui novamente, ele vai planejar. Então, nesse caso aqui, ele começou a fazer um planejamento, olha só, com base em uma oportunidade que ele viu, porque ele estava perdendo, né? Ele estava perdendo vários clientes, tá? Então, ou seja, o pessoal estava encaminhando, né, para outras clínicas. Então, esse primeiro ciclo do PDCA dele partiu de uma necessidade até de sobrevivência, tá? Então, ele estava perdendo mercado. Aí, beleza, ele fez um planejamento e conseguiu reverter isso aí.
Mas agora ele está vislumbrando outros negócios. Ele está diversificando. Então por exemplo, não tem ninguém. Ele não está perdendo negócio porque ninguém está levando o cachorrinho lá para ficar no hotelzinho, porque ele nunca teve hotelzinho, tá? Então, se ele fizer esse tipo de coisa, ou pôr uma lojinha de roupa e acessórios para cachorro, ou diversificar com exames, então é um a mais que ele está dando para a clínica dele, tá? Então, para quem mora aqui em Sumaré, eu vou dar um exemplo, não estou ganhando nada com isso, mas aqui do espaço animal que a gente tem em Sumaré, que agora o cara é 24 horas, ele faz exame lá, um monte de especialidade ele tem lá. Então, né, já abriu loja agora também em Hortolândia. Então, ou seja, são mostra que você não pode ficar parado no tempo, tá? E para cada etapa dessa, para cada evolução dessa que você quer fazer, você tem que não necessariamente, mas é uma ferramenta importantíssima, usar aí o ciclo PDCA. Beleza? Vamos lá, tá entrando mais gente aqui. Beleza, vamos aqui, passamos aqui. Então, chegando quase ao final da aula, eu recortei um pedaço aí do livro de vocês, que tem esse lembrete, excluí umas partes que não fazem muito sentido no contexto que eu estou falando agora, que tinha outras coisas aí, depois se vocês quiserem ver, é só pegar no livro de vocês. Mas assim, o ciclo PDCA, ele deve se tornar algo contínuo nas empresas, né, dentro das organizações, né? Então, por exemplo, em uma produção, a busca constante, a busca, né, pela melhoria contínua é fator primordial, pessoal, para melhores resultados, né? Para que você possa produzir o teu produto com o menor custo possível e com a maior qualidade possível, beleza? Aí eu faço um desafio para vocês, né? Acho que eu comentei há uns slides atrás que o PDCA, ele não necessariamente, ele poderia ser usado, ele deve ser usado, né, só dentro das empresas. Ele pode ser usado também na vida pessoal de vocês, tá? Então aí foi o próprio livro que trouxe esse exemplo, né, essa menção. Que tal você usar o ciclo PDCA para alguma melhoria de algum ponto que você acha falho em você mesmo? Então, primeiro, tente identificar uma oportunidade de melhoria em você, tá? Ou para você. E aplique como você conseguir fazer essa melhoria, aplique aí o ciclo PDCA, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma perguntinha aí. Vou dar um exemplo. Imagine que você trabalha numa empresa hoje e que, se você puder analisar um pouco, a faculdade em si que vocês estão fazendo, ela, ela poderia ser utilizada como o ciclo, dentro do ciclo PDCA. Mas vamos pegar aí um exemplo por exemplo, o inglês, por exemplo. Então, hoje, né, assim, é importantíssimo você saber falar inglês, tá? Então, muitas boas oportunidades são perdidas porque a pessoa não fala inglês ou não tem um conhecimento básico necessário, né? Ou aquele conhecimento intermediário no inglês. Então, comece a fazer um planejamento. Comece a refletir se você já perdeu alguma oportunidade porque você não tinha o inglês, se você não chegou nem a participar de um processo seletivo ou não chegou nem a se candidatar a uma promoção na empresa que você trabalha ou já trabalhou, porque você não tinha o inglês, ou você não tinha qualquer outro curso, outra especialização que pedia. Então, essa já é a identificação que o cara aí da clínica veterinária fez. Então, ele viu que estava perdendo oportunidades, analisou por que estava perdendo e identificou a razão e começou a traçar alguns planos. Então, dá para você
aplicar, né, o ciclo PDCA, por exemplo, para você ter alguma melhoria aí com relação a algum desenvolvimento, alguma ferramenta que você não tem conhecimento. Então, comece a identificar o que foi perdido, comece a identificar aí as oportunidades, tá? E comece a fazer, por exemplo, fazer um curso básico, entender o básico. Puxa, aí você foi, fez o planejamento, viu o valor, começou a fazer, checou os resultados, se dali a 2 meses você já sabia falar bom dia em inglês. Beleza, eu alcancei o resultado de fazer meu inglês basiquinho? Alcancei, legal. Eu tenho alguma ação para fazer lá de melhoria, de correção? Talvez não, mas aí você pensa, eu posso melhorar? Pode, faz o intermediário. Posso melhorar? Posso, faz o avançado. Posso melhorar? Pode, vai fazer um intercâmbio, não sei aonde, sabe? Então, vocês conseguem utilizar essa ferramenta para auxiliar vocês nesse ciclo de melhoria contínua, beleza? Bom, e aí, pessoal, vocês viram que já até mudou o tipo, né? Mais ou menos aqui, né? A carinha do material, porque esse material vocês não têm no livro, tá? Então, esse material eu usei para dar uma aula de PDCA, acho que foi para o pessoal de RH, há algum tempo atrás. Então, eu achei pertinente trazer para vocês, que tem um pouquinho mais, é um pouquinho mais aprofundado do que essas pinceladas que a gente deu, tá? Mas, como hoje está tudo fácil, está tudo mais acessível, então existem N materiais aí disponível no YouTube principalmente, né, no Google, mas não vai fugir do que a gente falou aqui, tá? Então, vou passar para vocês um pouquinho as etapas que vocês devem seguir quando vocês vão montar aí o seu ciclo PDCA, tá? Para resolver qualquer problema ou para tentar atingir qualquer meta ou objetivo que vocês queiram traçar. Então vamos lá, a gente tem o primeiro que é o plan, que nesse contexto o ciclo tem início no planejamento, tá? Que você vai definir um plano baseado em algumas diretrizes políticas, né, da tua empresa, ou no caso aqui estou falando voltado para a empresa, tá? Então quando você está planejando alguma coisa, você tem que adequar esse plano às diretrizes ou, né, às políticas que a empresa permite ou não. Então, outro ponto interessante aqui é de vocês saberem qual é ou quais são as políticas da minha organização. Geralmente isso tem naquele manualzinho quando você entra na empresa que a pessoa faz a integração, né, te passa as políticas, visão, missão, valor, essas coisas, que você só vê naquele dia e depois soca na primeira gaveta e nunca mais vê. É importante estar sempre lendo para ver se, às vezes, você faz um planejamento que vai contra a política da empresa ou algum item da política. Então, esse plano também tem que estar alinhado aí com as políticas da empresa, beleza? E essa fase de planejamento, ela é dividida aqui em algumas etapas. Então, a principal dela, a crucial dela, é você identificar qual é o problema, tá? O que você tem que resolver, o que você tem que melhorar, qual é a meta que você tem que alcançar, beleza? Em seguida, estabelece essa meta. Nós não vimos no exemplo do livro quando o rapaz viu lá que ele estava perdendo 80% dos clientes. Ok, mas desses 80%, então, né, quanto que ele quer recuperar? Então você tem que estabelecer as metas, tá? Senão o planejamento ele fica meio sem sentido, tá? Então, por exemplo, no caso de inglês, eu quero estar com o meu inglês básico em 2 meses. Pronto, você estabeleceu uma meta, tá? Depois, eu quero estar no nível intermediário do inglês com mais 4 meses, tá? Então, você estabeleceu, identificou o problema e estabeleceu uma meta. Espera aí que o pessoal está entrando agora ainda. Beleza, sejam bem-vindos. Bom, e aí você vai analisar o fenômeno, que é assim, você vai
analisar como um todo aquilo que você identificou. Então, para quê? Para que você possa, daí, identificar quais são as causas, qual é o tamanho desse fenômeno, né, disso que aconteceu, para você poder aí propor aí, analisar os processos, né, para você poder chegar e bolar um plano de ação, tá, para você acabar com esse cara aqui, beleza? Pois bem, então eu vou passar para vocês aqui, ó, explicar, abrir um pouco mais, tá, essas fases aqui, tá? Então, identificação do problema. Então, é realizado, pessoal, em todas as vezes que a empresa ou você, né, se deparar com algum resultado, né, um efeito indesejado, né, que veio de um processo que não atendeu o que você queria. Então, ou seja, um conjunto de causas, tá? Então, ou seja, você tem que identificar o problema, beleza? E esse problema é todo efeito, todo resultado indesejado de um processo que a empresa tem, seja ele qualquer, tá? Então, ou seja, você tem lá qualquer tipo de processo que ao final ele te deu um resultado que você não esperava. Então, pronto, você tem aí, você já identificou o problema, tá? Começou a identificar o problema, tá? E aí você vai estabelecer uma meta para isso. Então, o problema será sempre a meta não alcançada. Então, por exemplo, se voltando um pouco para a área de venda, se você tinha aí, se a sua meta era faturar 1 milhão por mês e você não conseguiu faturar aquele 1 milhão, então, ou seja, o problema você identificou. Eu não faturei 1 milhão. Qual é a minha meta? É faturar 1 milhão. Então, a meta, né, muitas vezes, é sempre o problema, né, que você, o problema sempre será a meta que você não alcançou. Então, ou seja, é a diferença. Então, se você tinha que faturar aí 1 milhão, faturou 800 mil, opa, a sua meta aí é essa diferença aí. Eu tenho 200 mil para faturar. Então, ou seja, eu tenho que subir meu faturamento em 200 mil para que eu possa atingir a meta de 1 milhão. Quando a gente fala em questão de faturamento, quando eu falo assim, ó, imagine que eu tenho durante 12 meses, então começa para a conta ficar fácil, em janeiro, então de janeiro a dezembro eu tenho que faturar 1 milhão por mês, beleza? Então, ou seja, a minha meta é de 1 milhão por mês. E aí, eu chego aí no primeiro mês e eu faturei só 800. Quando a gente fala em faturamento, para que eu possa, ao final do ano, olha só, às vezes a minha meta, ela, no caso de faturamento, tá? Ela é mensal, mas eu posso traçar essa meta como uma meta anual. Então, ou seja, no final de 12 meses eu tenho que ter no meu caixa, né, vendido 12 milhões. E aí eu começo a acompanhar isso mês a mês. Então, no primeiro mês eu vendi 800. Aí em fevereiro eu fiz 1 milhão. Opa, eu atingi a minha meta. Ok, mas e aqueles 200 que você deixou de faturar em janeiro? Então você tem duas opções. Ou você chegar em fevereiro, você fatura 1 milhão e 200, aí você manteve a média aí, né? Ou essa diferença de 200 mil reais, você pode diluir nas metas dos meses seguintes. Então, você divide aí 200 por 12 e acrescenta aí essa meta, essa média ao longo dos outros meses restantes, para que no final do ano você tenha aí 12 milhões vendidos. Então, ou seja, veja que a meta que você tem que estabelecer, ela é sempre aí a diferença entre o que você alcançou de resultado atual com aquele valor que você desejava, beleza? Que você chamou de meta, beleza? E aí, essa meta, ela tem que ser, ela ainda é subdividida em três partes. O objetivo gerencial,
né, que a empresa pediu, o prazo que ela vai te dar e o valor, tá? Mas aí a gente, vamos morrer aqui nesse exemplo, tá? Aqui é mais na composição dessa meta. Então, vamos ficar no exemplo simples que a gente acabou de falar. 1 milhão por mês de faturamento, tá? E você, no final do ano, tem que atingir esses 12 milhões aí de venda no ano. Se não atingiu, tá? Você tem que tomar ações aí para que você possa chegar no final do ano e ter esse valor que você traçou como meta. Beleza? E aí, a gente tem o que a gente chama de análise do fenômeno. O que é isso? É uma análise detalhada do problema, onde você tem que detectar, tem que identificar todas as suas características, tá? Basicamente aí, tá? A gente falou, acho que eu falei no comecinho, por meio de fatos e coleta de dados. Então, quanto mais dados você tem daquele problema, quanto maior a sua base de dados, quanto mais você consegue coletar. Lembra que o rapaz aí da clínica fez avaliação em 6 meses. Então, dependendo do que você quer fazer, essa análise pode ser feita com 12 meses, com 18, com 24, tá? Então, quanto mais você aumentar a tua base de dados, você vai conseguir fazer uma análise mais detalhada, né? Porque às vezes num período de 6 meses, podem não acontecer alguns fenômenos que, né, quando você analisa um ano, ele acontece. Quando a gente fala principalmente de vendas, existem períodos sazonais aí no ano que as vendas elas aumentam, elas diminuem. Então, se você pega, por exemplo, vou fazer uma análise aí, né, de um produto qualquer, celular, tá? A venda de janeiro a junho, por exemplo. Se você fizer uma análise baseada nesses meses, pode ser que a análise ela vai ser distorcida, porque veja, você perdeu aí um período de análise, falando em celular, você perdeu aí a análise de venda dos pais, você perdeu aí a análise as vendas que seriam feitas no Natal, beleza? Então, ok, você teve as datas aí, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tal, mas dependendo da análise que você quer fazer, você esqueceu, você perdeu vários detalhes, tá? Que se você analisasse um ano ou dois, esses dados seriam melhores compilados, tá? Então, sempre que vocês puderem, aumente aí essa base de dados, essa base de coleta de informação, beleza? Para que você possa analisar realmente em detalhes o fenômeno, o que está acontecendo. Um outro ponto é a análise de processo, né? Então, o que é isso? É a busca, né? Você vai ter que buscar aí as causas mais importantes que provocam o problema, tá? Através do quê? De características importantes. Então, nessa fase, você não pode se apegar você não pode procurar pelo em ovo, tá? Porque senão você fica doido e o teu planejamento fica enorme, as suas ações vão ficar enormes e às vezes você vai gastar um esforço muito grande para resolver um problema que não é relevante. Aquela característica não é muito importante, tá? Então, você vai se atentar aí àquelas causas principais, as mais importantes que realmente provocam o problema, beleza? Um outro ponto é o plano de ação. Tá? Então, depois de tudo que você identificou o problema, né, você estabeleceu a meta, viu em detalhes o fenômeno, achou aí ou quais são as causas mais importantes que provocam esse problema, você entra na fase do planejamento, do plano de ação, tá? Que é o produto de todo, né, o processo referente a essas etapas aí do planejamento, tá? Que estão contidos, né, os detalhes, né, as ações, tal. E aí existe uma outra ferramenta que a gente propõe que você utilize, que é você fazer esse planejamento utilizando aí essa ferramenta, a metodologia do 5W, né? Vou até esse 1H aqui já era. A gente tem aqui o 5W, 2H, que é o mais importante.
Quem sabe um dia a gente pode ter uma aula específica, eu tenho material pronto dessa metodologia 5W2H, tá? Quem sabe uma hora a gente pode passar mais com calma isso aí para vocês. E aí, beleza, eu tenho meu plano e agora eu vou começar a executar, tá? Eu entro na segunda fase do meu ciclo PDCA, que é o do, que é o fazer. Então, nessa fase é onde eu vou executar o meu plano. É onde eu vou colocar em prática, vou colocar em ação tudo aquilo que foi planejado na etapa 1. Então, essa etapa ela consiste em treinamento dos envolvidos, tá? Por quê? Pode ser que no meu planejamento existam alguns métodos que eu quero que as pessoas utilizem para resolver ou para atingir aquela meta, que talvez não é do conhecimento de todos da equipe, né? Então, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que treinar esse pessoal, tá? E eu tenho aí a execução propriamente dita, né? E a coleta dos dados, né? Dos dados que essa minha execução ela vai gerar. Então essa etapa também ela é subdividida em treinamento e a execução da ação. Então o treinamento é o seguinte: a empresa ela deve primeiro efetuar a divulgação do plano. Esse é um outro ponto importante que algumas empresas pecam em fazer. Ela já te dá a tarefa, mas não fala o plano completo para você. Então, ela tem que passar o plano a todos os funcionários envolvidos, tá? Para que todo mundo fique ciente e saiba o que tem que fazer, tá? E saiba quais são as metas, o que a empresa traçou. Então, é importante que fez o plano, divulgue, envolva todos os colaboradores, tá? Então, assim, o plano de ação pode ser colocado em prática. Então, se eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que eu vou para a direção certa? Tá? Então, se eu não sei para onde eu vou, para mim, qualquer caminho serve. Tá? E aí, durante a execução, a gente né, deve efetuar aí as verificações periódicas e ver aí se, né, no próprio local mesmo que está sendo executado, ver se as ações estão sendo efetuadas conforme foram planejadas, a fim do quê? De você manter o controle, eliminar aí possíveis ruídos, possíveis dúvidas, né, que possam ocorrer ao longo do processo de execução dessa tarefa. Às vezes é um processo que dura 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano de projeto, tá? Então, existem essas duas partes, o treinamento e a execução em si, que deve ser monitorada, verificada, né, periodicamente aí o que está acontecendo. E aí, todas essas ações, né, e os resultados, principalmente aí os ruins, né, os bons e os ruins, eles devem ser registrados para quê? Para que eu possa alimentar a minha etapa seguinte do ciclo, que é a etapa do check, né, do verificar. Então, o terceiro passo do PDCA é a análise ou verificação dos resultados, né, alcançados e os dados coletados da etapa anterior. Então, ou seja, ela pode ocorrer concomitante com a realização do plano. Então, ou seja, essa ação aqui, ela pode ocorrer juntamente com a minha segunda fase. Tá? Eu posso, no mesmo momento que eu estou executando, já ir verificando e já ir tomando uma ação. Tá? Então, ela pode ser feita aqui concomitantemente. Que palavra bonita, né? Então, é ao mesmo tempo que a outra, com a realização do plano. E se verifica se o trabalho está sendo feito de forma devida ou após a execução, a gente anota tudo que foi feito, faz as análises estatísticas dos dados e faz a verificação dos itens de controle. Vê aí se eu consegui atingir a meta que foi estipulada no planejamento. Então, é nessa fase que eu faço toda a análise e verificação dos resultados. Beleza? Então, nessa fase aqui, eu já consigo detectar, né, os erros, né, ou as possíveis falhas. E aí a gente vai para a última fase, que é o ACT, que é o agir, né? Então, esse é o último módulo, a última fase do ciclo PDCA, que é caracterizado aqui pela realização
de ações corretivas, né? Ações que eu tenho que tomar para eu colocar o trem de novo nos trilhos, né? Para eu regular as velas aqui e fazer com que o barco vá para frente, tá? Então, ou seja, nessa fase, a correção das falhas encontradas no passo anterior, elas, né, se dá nessa fase onde eu tenho que padronizar muitas vezes algumas ações que foram executadas e aí, né, cuja a eficácia ou não foi verificada na ação anterior. Então, é nessa fase que a gente inicia novamente o que a gente chama aí o ciclo de PDCA, que é a questão da melhoria contínua. Então, se não está legal, eu vou fazer ações corretivas e vou ter um novo planejamento, vou ter, né, novo treinamento, nova execução, nova verificação. E se eu conseguir atingir, vem aquela pergunta: como é que eu posso melhorar esse resultado que eu já atingi? Tá? Aí aqui eu trouxe para vocês, para tentar exemplificar, clarear um pouco mais, né, o ciclo PDCA, dividido aqui entre o plan, o do, o check e o act. Então, ou seja, aqui o que a gente faz, né, mais ou menos em cada fase. Então, eu vou, aqui mais um exemplo mais lúdico, né? Então, aqui eu tenho, localizo o problema, analiso todo o meu processo, né, tudo que aconteceu detalhadamente, tá? E aí, após essa análise, né, eu vou estabelecer o meu plano de ação. O que eu vou fazer, quais são as minhas metas aqui e tudo. Na etapa seguinte, que é o do, eu vou treinar as pessoas e aí eu vou executar o plano, tá? Então, aqui é onde eu vou mostrar para as pessoas, vou treinar mostrar aqui, para que a gente possa alcançar o que foi estabelecido, né? O plano de ação a ser executado é o plano X, por exemplo. E eu tenho que passar isso para as pessoas. Eu tenho que envolver, eu tenho que treinar. E aí sim, as pessoas saem daqui e começam a executar o plano. Na fase seguinte, que é o check, eu vou aqui verificar se as metas estão sendo alcançadas, né? Se essas metas que foram traçadas, se elas estão sendo alcançadas, ou seja, aqui eu faço uma verificação se o plano foi bem feito, se o plano foi bem executado. Muitas vezes o plano foi bem feito, ele foi mal executado. Às vezes a execução não foi perfeita, mas o plano não foi muito bom. Por quê? Porque a meta, o resultado, né, que se chegou não foi desejado. Então, alguma coisa já tem para trás aqui, tá? Então, se não descobrir o porquê, eu tenho que definir aqui um novo método, tá? E aí, aqui eu vou implementar, vou discutir esse novo método, né? Vou falar assim, olha, como é que dá para a gente fazer, porque o que foi feito aqui não deu certo, tá? E aí, você implementa um novo método, vê se funcionou aqui, padroniza alguma coisa aqui. Se não funcionou aqui, você começa aqui, toma ações corretivas e começa o ciclo de novo, tá? Então, aqui, ó, se funcionou, nós temos que as duas perguntinhas. Se funcionou, beleza, vai em frente, padronize, né? Deixe como padrão o que você desenvolveu aqui. Não esqueça de dar os parabéns para a equipe, de agradecer, beleza? E vamos para frente. Se não funcionou, comece ações corretivas. Se funcionou, comece um novo plano de melhoria disso que está funcionando. Então, o ciclo não para, tá? Então, é só mais uma forma um pouco mais didática para vocês tentarem fixar o que a gente falou até o momento, beleza? Bom, e aí a gente chega ao final da aula, pessoal. Então, como sempre, eu tenho aqui ao final a sessão de exercícios, né? Onde vocês podem, ou com o QR Code da câmera, né? O scanner, ler o QR Code, ou quem não tem, acessa aqui através desse link, né? Que vai levar vocês para um formulário no Google, onde vocês preenchem, colocam o nome lá, mandam enviar e eu recebo aqui. E a gente vai contando aí os pontos para o final
da matéria, da disciplina, a gente fazer a pontuação de vocês, beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento, sugestão? Fique à vontade aí. Professor, sobre esse link, eu consigo achar ele no AVA depois? Sim. Como é que você entrou na aula hoje? Não, porque eu pedi um link de um colega meu para poder pegar, para entrar na aula, Então, porque o AVA hoje estava travando. tá. É o seguinte, ó. Agora qual é o processo que ocorre aqui agora, depois que eu faço essa aula com vocês? Quando eu finalizo essa gravação, então o sistema, ele grava, ele pega essa nossa aula, ele grava, gera um arquivo, né, de vídeo, e esse arquivo, depois, eu subo esse arquivo para o meu canal. Eu criei um canal no YouTube, onde eu posto todas as aulas, e lá no AVA de vocês, na seção 1.1, eu deixo esse link apontado para esse vídeo que eu acabei de gravar. Na seção 1.1 também, que é onde vocês entram pelo AVA, tem esse link aqui do exercício. Então eu deixo dois links lá. Um link para você acessar o vídeo dessa aula, né? E para quem não conseguiu entrar na aula online, e um outro link que é para esse formulário aqui. Tá? Então, por exemplo, agora, se você tiver com o celular e você apontar aqui para o QR Code, você vai ser levado lá para esse link automaticamente. Então, são duas maneiras de vocês acessarem. Mas todo o material, ele está disponível no AVA. Tá? Ele não está disponível aí no link que o pessoal manda no grupo. O link que o pessoal manda no grupo é só para você acessar a aula online, que ele não muda. Tá? Então, esse link até o dia 30 de junho, ele não muda. Mas é imprescindível que você acesse o AVA, né? Não precisa ser agora nesse momento, talvez porque está congestionado, mas que você acesse, que lá você tem, além do link da aula, que está no cabeçalho da seção 1.1, você tem o link dos exercícios, beleza? Respondi a Certo. sua O dúvida? link da aula passada, sim. O link da aula passada, ele ainda está aberto para poder fazer o exercício ou não? Só isso agora. Não, ele está aberto, pessoal. Eu não fecho os links, tá? Eu não dei data de fechamento de link de trabalho, não. Pode entrar lá que desde o primeiro trabalho tá livre para vocês fazerem lá, tá? O que eu vou pedir é o seguinte. Então a gente está aí já no próximo mês aí para fazer a prova do segundo semestre, né? E fazer prova substitutiva para quem perdeu. Então, quando eu disser assim, ó, pessoal, o link vai inserir todos os trabalhos. Quem não fez, então, quem não fez nenhum, vai ter a chance de até, no máximo, uma semana antes da prova, poder fazer. Que aí depois eu vou fechar. Aí não tem como mais eu computar a nota, tá? Mas por enquanto tá tudo aberto. É só lá e fazer. Tem um monte de exercício lá já, para vocês responderem para mim lá. Beleza.